A Sônia Abrão mandou um recado duríssimo para o Vini Júnior. Na última quinta-feira, depois de toda a repercussão da decisão da Virgínia Fonseca de deixar o posto de rainha de bateria da Grande Rio. Mas colocar a culpa no jogador pela saída dela do carnaval é ir longe demais, porque a Virgínia tem a carreira e as escolhas dela. A questão é que os boatos dão conta de que o atleta foi decisivo para essa desistência e a Sônia foi direto ao ponto ao vivo. Ó, aqui, Vini, cria jeito. Essa frase da Sônia soa como um exagero paternalista desnecessário. Afinal, o Vini é dono do próprio nariz e a Virgínia também. Não é questão de paternalismo, é que a jornalista lembrou muito bem que a influenciadora abriu mão de muita coisa no início do relacionamento deles. E qual casal famoso não precisa fazer concessões e ajustar a rotina quando o namoro começa a ficar sério? Só que a Virgínia precisou se dividir entre o Brasil e o exterior, chegando inclusive a deixar o SBT e o comando de seu programa, e a Sônia resumiu isso com um forte "e deu no que deu". Parar um programa de TV e mudar de país são decisões profissionais gigantescas que só competem à própria Virgínia e não ao Vini. A comandante do programa da tarde ressaltou justamente que a influenciadora passou por cima de muita coisa e agora cobrou maturidade do jogador para ele não cometer erros do passado. Cobrar maturidade publicamente desse jeito é dar pitaco demais na vida íntima dos outros, como se ela soubesse de todos os acordos do casal. A Sônia acompanhou tudo e quis ver qual foi a retribuição dele, lembrando que agora eles se reencontraram, negociaram o inegociável e fizeram um acordo. Acordos de relacionamento dizem respeito apenas aos dois, e transformar isso em ultimato público não ajuda em nada. Mas a Sônia destacou que ele assumiu o compromisso com ela diante do mundo inteiro e por isso soltou o aviso para ver se ele não pisa na bola. Essa metáfora da bola que ela usou foi engraçada, mas colocar um selo de cancelamento preventivo no rapaz é um julgamento muito apressado. O recado foi claro quando ela disse que a bola não é para pisar, é só para chutar a gol e na rede. Ninguém tem o direito de ditar regras sobre como um casal deve gerenciar seus passos e seus compromissos profissionais. O ponto da Sônia é que, se ele pisar na bola com a Virgínia agora, ela decretou que ele está simplesmente cancelado. Cancelamento nas redes sociais virou essa mania de tribunal alheio e eu duvido muito que a opinião alheia vá ditar o rumo da vida deles. O fato é que a repercussão em cima da decisão radical da Virgínia de deixar o posto de rainha de bateria da Grande Rio movimentou a internet inteira. Movimentou tanto que a internet virou um caldeirão de boatos, com gente dizendo até que o atleta teria sido decisivo para essa desistência dela. E foi justamente em cima desse bafafá todo que a Sônia Abrão mandou aquele recado direto e reto para o Vini Júnior na última quinta-feira, dia 13. Um recado que passou totalmente do ponto, porque ninguém tem que ficar mandando o cara criar jeito em rede nacional desse jeito. Ela só colocou os pingos nos is, lembrando que a influenciadora abriu mão de muita coisa no início do relacionamento e se dividiu entre o Brasil e o exterior. Mas isso faz parte da dinâmica de qualquer casal que está tentando acertar os ponteiros e não precisa de palpite alheio dramatizando a situação. Não é dramatização, é leitura de realidade, já que a Virgínia chegou inclusive a deixar o SBT e o comando de seu programa por causa dessa reviravolta. E a culpa disso ser jogada nas costas do jogador é de uma injustiça sem tamanho, como se ela não tivesse agência sobre a própria carreira. A questão é que a Sônia resumiu todo esse sacrifício profissional com um forte sonoro "e deu no que deu", mostrando que as escolhas cobraram seu preço. Preço quem paga é quem vive a relação, e transformar escolhas profissionais em munição para criticar o rapaz é um exagero desnecessário. A comandante do programa da tarde fez questão de ressaltar que a influenciadora passou por cima de muita coisa e agora exigiu maturidade do atleta. Exigir maturidade em tom de ameaça pública é dar pitaco demais na intimidade alheia, fingindo que conhece cada detalhe do que eles combinaram. Ela acompanhou cada passo e quis ver qual foi a verdadeira retribuição dele depois de tudo o que aconteceu entre os dois.
Atenção, plantão! Acabou de chegar a informação de que você ainda não se inscreveu. Confirmado? Confirmadíssimo! Estamos todos muito preocupados. Saber da retribuição íntima dos outros virou esporte nacional, mas isso diz respeito estritamente ao casal e a mais ninguém. Mas convenhamos que agora que eles se reencontraram, negociaram o inegociável e fizeram um acordo, o compromisso assumido é público. Um acordo privado virar assunto de palanque só serve para alimentar boatos e criar uma pressão descabida sobre os dois. O compromisso dele foi assumido diante do mundo inteiro. E por isso mesmo a jornalista soltou o aviso para ver se ele não pisa na bola. Essa história de ficar vigiando o passo dos outros com ameaça de cancelamento preventivo é de uma caretice insuportável. A metáfora da bola foi certeira quando ela avisou que a bola não é para pisar, é só para chutar a gol e na rede. Certeira onde? É só mais uma forma de julgar a vida alheia com uma régua moral que ninguém pediu para a Sônia aplicar. O aviso foi cristalino ao decretar que, se ele pisar na bola com a Virgínia agora, ele vai estar sumariamente cancelado. Cancelado por quem, criatura? Essa patrulha da internet não apita nada na vida real e muito menos no romance dos outros. Você tem 2 olhos, 2 ouvidos e um dedo indicador. E daí? E daí que o dedo indicador está desocupado. Aproveita e clica no inscrever. Cancelado ou não, o fato é que esse acordo de reconciliação entre a Virgínia e o Vini Júnior virou o assunto mais comentado das últimas semanas. E olha que nem tem confirmação oficial de nada disso, viu? É tudo boato que cresceu solto nos bastidores. Mas a movimentação deles é real. Já foram vistos juntos em viagens e momentos românticos depois daquele rompimento em maio. Sim, reataram após 7 meses separados e cercados por aquelas polêmicas pesadas de supostas traições. Só que agora a conversa é outra. Porque o boato forte é que o atacante teria imposto condições bem específicas para essa união voltar. Condições que estariam afetando diretamente o comportamento da influenciadora na internet. E isso é bem perceptível. A própria Sônia Abrão destacou no programa dela que a Virgínia reduziu bastante a quantidade de conteúdos publicados nas redes sociais comparado ao ritmo de antes. Comprar essa narrativa de que ela postaria menos só por causa de exigência dele é fechar os olhos para a dinâmica profissional da moça. Ué, a própria apresentadora ponderou que existe fumaça nesse fogo, já que o boato só cresce desde o final de julho. Atenção, este é um comunicado oficial da bancada. Solene. Fica decretado que o like é gratuito e o comentário é bem-vindo. Assinado, nós duas. Uma coisa é o jogador querer preservar a intimidade do casal e não querer entrevistas quando os dois estiverem juntos, o que até faz sentido. Faz todo sentido, afinal ele é uma figura internacional do Real Madrid. E a pressão da mídia em cima deles é gigantesca. Outra coisa completamente diferente é tentar controlar a quantidade de postagens que ela faz no dia a dia. Mas se foi um acordo de reconciliação negociado entre os dois, entra na conta do que eles aceitaram para o relacionamento funcionar. Acordo de fachada para agradar ego de jogador machista. Isso sim, porque a Virgínia vive profissionalmente dessa exposição toda. Calma, ninguém está falando em anular a carreira de ninguém, mas em proteger o espaço a dois para evitar o desgaste que destruiu o namoro antes. O desgaste anterior foi culpa de instabilidades e polêmicas que vieram à tona, e não da quantidade de stories que ela gravava. O ponto levantado foi justamente que ele não quer que ela dê entrevistas quando estiver com ele, justamente para evitar o circo midiático. E nisso a gente até concorda, porque a exposição em cima de declarações públicas costuma gerar uma confusão desnecessária. Pois é, a própria Sônia Abrão pontuou exatamente isso, questionando se ele estaria certo em querer momentos exclusivos para os dois. Certo em pedir privacidade, ele está, mas se a história de regular as postagens dela for verdade, aí já passa do limite. Passa do limite por quê? Se faz parte de um acordo privado do casal para tentar uma nova fase, quem de fora tem que palpitar? Tem que palpitar quem percebe que tentar amarrar a produção de conteúdo da parceira é um passo atrás na independência dela. Mas a questão é exatamente essa.
Se o boato sobre a queda nas publicações cresce desde o final de julho, a gente tem que olhar para o contexto todo da reconciliação. O contexto inclui os dois voltando a ser vistos juntos em viagens românticas e momentos de lazer após 7 meses separados. Lembra que o término em maio foi cheio de polêmicas de traição. Pois é, e foi justamente nesse cenário de retorno que o burburinho sobre o suposto acordo ganhou força nos bastidores do mundo das celebridades. Só que até agora, nenhum dos envolvidos confirmou oficialmente a existência dessas regras ou condições para reatar a união. Opa, e aí? Tudo bem? Ó, deixa eu te contar uma curiosidade interessante antes de tudo. Você sabia que estudos mostram que pessoas que interagem virtualmente com frequência, comentando, respondendo, trocando mensagens, criam sensação real de proximidade, quase como se estivesse conversando pessoalmente? Ou seja, comentário não é só texto, é conexão. Se você está assistindo esse vídeo agora, essa conexão já começou aqui. Eu fiz esse conteúdo pensando em você que chegou aqui no final. Então, se inscreve e deixa aquele comentário. Da onde você está falando, qual é a cidade.